Já estamos de volta com o nosso TJ Regional, edição da tarde. Antes de eu conversar com o doutor Renato, que já está com a gente, vamos falar sobre educação, vamos falar sobre preparação. Investir na sua formação acadêmica é fundamental. Olha, e a Unopar é a Universidade do Norte do Paraná, chega em Tucuruí com o seu polo. Aliás, chega não, já se consolida e agora com a ampliação do seu polo universitário para oferecer o melhor para os seus acadêmicos, com a melhor equipe de professores também. E lembrando que a metodologia da graduação semipresencial são aulas presenciais transmitidas ao vivo, online para você. O detalhe, a primeira mensalidade custa apenas R$ 59,00. Vá agora mesmo ao Unopar, lá na Avenida Raimundo Veridiano Cardoso. Unopar, com a Unopar você nunca está sozinho. Aqui a gente volta agora com o doutor Renato Mendes Carneiro Teixeira. Seja bem-vindo, doutor Renato. Muito obrigado. Boa tarde para você, boa tarde para os nossos telespectadores. Na última sexta-feira nós conversamos sobre pensão alimentícia. O assunto é o mesmo, afinal de contas ainda pairam algumas dúvidas para a população. Eu queria que o senhor fizesse um resumo bem breve do que a gente comentou na sexta anterior. Isso, na sexta-feira passada, nós chegamos a conceituar o que seriam os alimentos, falamos que aquela importância que deve ser paga por quem não detém a guarda da criança, justamente para auxiliá-la na manutenção, quanto a vestuário, alimentação, medicamentos e outras despesas que certamente possuem as crianças. E nós chegamos a falar também que o juiz ele considera a possibilidade de pagamento do pai, aí isso ele vai ver o que é que faz esse pai com a atividade profissional dele e também a necessidade da criança. Às vezes a criança tem uma necessidade normal, às vezes tem uma deficiência, uma doença crônica, e tudo isso vai ser considerado justamente para o juiz fixar esse parâmetro, esse valor que deve ser pago. Deixando claro, então, que não é um valor fixo, né? Tem aquele mito de que são 30% do salário, etc. Não. Quem determina são os senhores que vão avaliar a situação. Exatamente. Né? É feito toda uma avaliação e cada caso é um caso. Ok. Nós temos aqui perguntas também dos nossos telespectadores. Os avós podem ser obrigados a pagar a pensão para os netos? Sim, é uma situação bem excepcional. Eles não são os devedores principais. Eles são aqueles devedores subsidiários. Quando é que isso ocorre? Quando se tenta, por todas as formas, receber esse valor do devedor principal, pai ou mãe, ou seja, que não detém essa guarda da criança ou adolescente, e não se obtém êxito. Aí, dessa forma, a gente ingressa com a ação de alimentos já contra os avós. Podem ser os avós paternos e os avós maternos, comprovando que aquela pessoa, por exemplo, é absolutamente incapaz de pagar o devedor principal. Isso pode ficar, às vezes, demonstrando quando a pessoa já está presa por 3 meses e foi solto, porque é o máximo que a lei permite a pessoa ficar presa por 3 meses em razão do não pagamento dos alimentos. Aí, juntando esse documento, a gente ingressa contra esses avós, justamente para que a criança não fique desamparada. Olha, aqui tem mais uma pergunta também dos telespectadores. O não pagamento de pensão leva à perda do direito de visita? O pai deixou de pagar, ou a mãe eventualmente? Não, são direitos distintos. Normalmente há esse mito, você não está pagando os alimentos, então você não tem direito de visitar seu filho, só que isso não existe. Na verdade, a visita é algo muito importante para a criança, porque a criança nessa fase de formação, ela precisa de ter a companhia do seu pai ou ter a companhia da sua mãe. Senão, a gente sabe que isso traz transtornos para a criança, ela fica abalada com uma baixa autoestima. Então, justamente para preservar essa criança, é importante que ela tenha o convívio, não só daquele que está todos os dias, né, seja o pai ou mãe, mas também daquele outro, desse pai e mãe que não está todos os dias, mas que certamente é muito importante para a formação dessa criança. Nós continuamos conversando com o doutor Renato Teixeira, defensor público. Mais uma pergunta para o senhor, doutor. Quando é que acaba a obrigação do pagamento da pensão? Sim, acaba quando passa a não mais existir a necessidade dos alimentos. Normalmente, se presume que quando a pessoa alcança 18 anos, alcança a maioridade, já não há mais necessidade. Por quê? Porque com 18 anos a pessoa já pode se empregar, ter uma renda,
Só que a gente sabe também que em algumas circunstâncias ainda não há essa independência plena. Isso ocorre quando esse jovem ainda está estudando. Então, se ela estiver frequentando um curso superior, um curso profissionalizante, a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, amparam essa pessoa até os 24 anos. Ou então também, quando a pessoa possui uma deficiência, possui uma necessidade maior, aí a jurisprudência também permite que haja continuidade nesse pagamento. Doutor Renato, e que outras orientações o senhor acredita que neste momento fundamental em que os nossos telespectadores estão esclarecendo essas dúvidas, que outras orientações o senhor daria para eles? Sim, é muito importante nós falarmos no não cumprimento da obrigação alimentar. Certo. Se aquele obrigado não está pagando e já existe uma ação de alimento, já foi fixado pelo juiz um percentual, então é importante que essa pessoa procure ou o seu advogado, se tiver condições de pagar advogado, se tiver uma renda inferior a 3 salários mínimos, procure a Defensoria Pública, levando o termo de sentença, onde foram fixados os alimentos, os seus documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, a certidão de nascimento daquela criança ou adolescente, que é alimentanda. Aí nós ingressamos com o que chamam de cumprimento de sentença. Vão ser, na verdade, 2 procedimentos. Um procedimento, ele leva à prisão, que é justamente aquela dívida recente. Nós entramos com a ação, por exemplo, nesse mês de setembro, só que nós podemos cobrar 3 meses antes da data de ajuizamento dessa ação. Aí a pessoa vai ser obrigada, pelo rito da prisão, a pagar esses 3 meses, mais o que for vencendo no curso da ação. Então, essa é aquela que permite a prisão do devedor por até 3 meses. E existe o débito anterior. A gente também pode cobrar esse débito anterior. Só que aí já não é mais o procedimento da prisão. Vão ser penhorados bens dessa pessoa que deve, o nome dele vai ser negativado, a gente vai pedir que seja feito bloqueio do Banco Central, se houver recursos depositados em instituições financeiras, bloqueio do veículo, entre outros modos de coação, para que a pessoa justamente possa ali fazer o recebimento e, com isso, viver de forma tranquila, na medida do possível, porque a gente sabe que normalmente esses valores não são nem tão significantes. É um dever moral até a pessoa contribuir para o sustento do seu filho. Doutor Renato, para a gente encerrar, o senhor falou inclusive em prisão, e há um receio muito grande por parte do devedor, uma vez que há reportagens, inclusive, de grandes TVs nacionais, em que eles estão presos mesmo. Existe um rigor por conta justamente de se tratar de uma questão de sobrevivência? Sim, certamente. É uma verba que tem natureza alimentar. Aí, imagine só, o quanto é R$310 para uma criança dessa. É como se a mãe viesse a gastar R$10 por dia. A gente pode até pensar, são R$310 que eu tenho que dar todo dia. Mas não, isso a mãe vai ter que, com R$10, cuidar de uma criança. Aí vai ter que ter alimentação, vai ter que ter o vestuário, vai ter que ter aquele remédio que às vezes precisa. Então, a gente percebe que é um valor ínfimo, insignificante praticamente, frente à despesa que a mãe tem. Então é importante que a pessoa tenha essa consciência, é o seu filho, não é aquele que vai sempre estar ao seu lado no momento de alegria, aquele que pode até segurar a alça do seu caixão. Olha, essa voz suave aqui não tem nenhum receio em aplicar a penalidade. Doutor Renato, prazer recebê-lo mais uma vez. Na semana que vem nós vamos tratar sobre alienação parental aqui no nosso quadro Por Dentro da Lei. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado e boa tarde a todos. Vem aí o pastor Claudinei Sena com o programa da Igreja Universal. Muito obrigado pela sua companhia. Voltaremos na segunda-feira, na Semana da Pátria. Um abraço, bom fim de semana para todos.